Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Bruno Sankey e hoje estarei apresentando para vocês o 18º Pensador da série Apresentando Pensadores. Hoje estarei apresentando para vocês o filósofo e teólogo inglês Guilherme de Ockham, que viveu de 1285 a 1347. Eu já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ativar o sininho a fim de receber novas notificações. O material que eu estarei usando de referência para apresentar as ideias do Ockham será o livro História da Filosofia, organizado por Jean-François Pradeal. O capítulo sobre Guilherme de Ockham foi escrito por Joel Biard, e é esse material que eu vou estar usando como referência para apresentar as ideias do Guilherme de Ockham. Ockham defende que tudo que existe é singular. Então, tudo que existe na realidade são coisas particulares. E aí, de onde que vem, então, os nossos universais? O Guilherme de Ockham vai falar assim que o universal ele é simplesmente um nome ou um signo. Por exemplo, eu tenho vários elementos na realidade e eu posso juntar esses elementos dentro de um conjunto e chamar esse conjunto de cadeira, por exemplo. A cadeira, como conjunto de elementos, ela só existe enquanto signo, enquanto esse termo, cadeira. Enquanto esse nome, cadeira, universal, ele não existe na realidade. Tudo que eu tenho na realidade são cadeiras singulares. Então, são cada elemento. Agora, juntar todos esses elementos dentro de uma categoria chamada cadeira é algo que eu preciso fazer aqui através de um processo de conhecimento e de abstração. Mas a cadeira, por si mesma, cada cadeira que existe no mundo é um objeto singular, que não faz parte por si mesmo de um conjunto universal. O conjunto universal ele só existe enquanto signo e ele não existe na realidade em si. Essa posição ela é diferente, por exemplo, da posição do Platão. Platão acreditava que o universal eram ideias transcendentes às coisas que existiam por si mesmas. Então Platão dizia assim, no mundo só existe o singular. Concordo, no mundo sensível só existe o singular. Mas para além das coisas sensíveis existem as ideias eternas. E essas ideias são universais. Então, para o Platão, existia o conjunto de cadeiras, as cadeiras singulares no mundo sensível, e existiria uma ideia perfeita de cadeira que subsistiria por si mesma. E essa ideia perfeita de cadeira, que inclui todas as cadeiras, essa ideia que seria o modelo de todas as cadeiras, o Platão considera que é universal. O Guilherme de Ockham não acredita que essa ideia universal exista. Ele também é contrário à posição do Aristóteles, porque o Aristóteles acreditava que, por mais que existem as coisas materiais, singulares, imanente a essas coisas existiriam as formas inteligíveis. Então, o universal consistiria em formas inteligíveis imanentes às coisas. O Guilherme de Ockham entende que não existe universal nem transcendente às coisas como ideias perfeitas, nem imanente às coisas como formas. Não existe o universal. Simplesmente ele não existe. Só há o universal enquanto nome, enquanto signo. No mundo, tudo que existe é singular. Esta é a posição do Guilherme de Ockham. Os signos, eles também podem ser entendidos como categorias. São categorias que se referem às coisas. Essas categorias que se referem às coisas, essa propriedade de se referir às coisas, o Guilherme de Ockham chama de suposição. Por exemplo, eu tenho o signo celular, a palavra celular. A palavra celular, ela pode se referir a esse celular concreto que eu tenho em minhas mãos. Essa propriedade da palavra celular em se referir a esse objeto concreto que eu tenho em minhas mãos é a suposição. A suposição ela faz com que o signo funcione como uma espécie de substituto da coisa. Então, se eu quero falar para você do meu celular, eu não preciso chegar aqui em você e mostrar na sua cara esse celular. Eu posso simplesmente falar para você meu celular. Eu uso a palavra celular como um substituto do celular concreto. Então, essa capacidade, essa propriedade de referência às coisas é a suposição. As palavras, os termos, eles podem ser classificados de diferentes formas. A gente aprende isso na gramática. Então, por exemplo, eu posso ter um termo que seja concreto ou um termo que seja abstrato. Então, vamos supor que eu tenho um substantivo concreto. Um substantivo concreto pode ser celular, cadeira, que se refere às coisas concretas. Mas eu posso ter, por exemplo, um substantivo abstrato, que se refere a coisas abstratas, como o amor, a felicidade. Então, os signos eles podem ser classificados em diferentes
categorias. Eles podem ser abstratos, concretos, dependendo daquilo a que eles se referem. O Guilherme de Ockham também faz uma distinção entre dois tipos de conhecimento. O primeiro é o conhecimento intuitivo e o segundo é o conhecimento abstrato. O conhecimento intuitivo é o conhecimento da percepção imediata que me faz saber se uma coisa existe ou não. Então, pela intuição, eu sei, por exemplo, que esse celular que eu percebo diante de mim, ele existe. Então, o conhecimento intuitivo é o conhecimento da existência ou da não existência de uma coisa. Já o conhecimento abstrato é o conhecimento do próprio objeto e de suas propriedades. Então, pelo conhecimento intuitivo, eu sei se esse celular existe ou não. Pelo conhecimento abstrato, eu sei o que é esse celular, quais são suas propriedades. Porque eu extraio desse celular, eu abstraio desse celular as suas propriedades, como a solidez, o seu formato retangular. Então, esse conhecimento do qual eu abstraio ou apreendo do objeto as suas propriedades é o conhecimento abstrato. O conhecimento abstrato também é abstraído da questão da existência ou não do objeto. Porque eu posso conhecer uma coisa que não necessariamente exista no mundo concreto. Então eu posso imaginar uma coisa bem abstrata como um unicórnio. Se você me falasse quais são as propriedades do unicórnio, eu sei descrever. O unicórnio tem um chifre, ele é um animal que tem 4 patas, e eu posso te descrever o unicórnio nas suas propriedades. No entanto, pode ser que o unicórnio não exista. Então, o conhecimento abstrato, ele não depende necessariamente da existência ou da não existência da coisa. A coisa pode simplesmente não existir e mesmo assim eu consigo descrever as suas propriedades. Então a gente pode distinguir esses dois conhecimentos, o conhecimento intuitivo, pelo qual eu sei se uma coisa existe ou não, e o conhecimento abstrato, que apreende o objeto enquanto tal, abstraindo-o de sua existência ou não existência. E aí, apesar de existir esses dois tipos de conhecimento, o Guilherme de Ockham vai para um terceiro tipo de conhecimento, que é o conhecimento de Deus. Esse conhecimento é diferente de todos os conhecimentos. O conhecimento de Deus é um conhecimento que a gente não pode ter por intuição, nem é um conhecimento abstrato, do qual a gente abstrai as propriedades de Deus. Ele é um conceito de um terceiro tipo que é exclusivo de Deus. O conceito de Deus é uma espécie de descrição definida, composta das partes abstratas dos outros entes. Então, a partir das partes abstratas dos entes, eu consigo chegar ao conceito de Deus. Mas o conceito de Deus ele não pode ser classificado nem no conhecimento intuitivo, nem no conhecimento abstrato. Ele é um conhecimento de um terceiro tipo, que é um tipo específico que só se aplica a Deus. Esta é a filosofia do Guilherme de Ockham. Então, a gente pode resumir o nominalismo, que é a perspectiva que o Guilherme de Ockham adota, como sendo a posição de que os universais não existem, de que tudo que existe é singular e que o universal não é outra coisa senão apenas os nomes ou os signos. Eu finalizo aqui essa apresentação. Em ordem alfabética, a próxima pessoa a ser apresentada, que será uma pensadora, vai ser a filósofa Hannah Arendt, em ordem alfabética. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo, relembro novamente aí para você deixar seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito, ativar o sininho para receber novas notificações, compartilhar o vídeo com seus amigos e deixar aí o seu comentário. Até mais!